em relação ao risco, né, de acontecer um acidente com carga perigosa aqui em Vargem das Flores, viu? Essa é um outro risco que ameaça a represa, porque um caminhão com carga perigosa, com carga química, tomba, contamina o lençol freático, pode atingir a represa e pode ter que parar o sistema de abastecimento, né? Porque as 3 represas, o sistema é conjunto, pode a região metropolitana pode ficar sem água até resolver o problema de uma possível contaminação. Então, isso é outro problema, outro grave impacto, né? Eu fiquei incumbida, então, de fazer a leitura de um manifesto. Eu posso começar, Rogério? Pode sim, por favor. É para a leitura do manifesto, Cristina. Exatamente. Então, é o manifesto contra o Rodoanel, Rodominério e Estrada da Morte em Belo Horizonte e região metropolitana. Nós, lideranças comunitárias, políticas, religiosas, sociais, ativistas militantes de associações, coletivos, movimentos sociais populares e organizações de destacada atuação em diversas frentes de luta de caráter socioambientais, relacionadas ao final deste documento, como legítimos e legítimas representantes da sociedade civil organizada, vimos manifestar a contrariedade das abaixo assinadas ante o projeto do Rodoanel de Belo Horizonte e região metropolitana, apresentado pelo Estado de Minas Gerais, como decorrência do acordo da Vale S.A. com o governo estadual, proposta construída de forma acelerada, sem a realização prévia de estudos de impactos ambientais e sociais, e com total exclusão das comunidades duramente atingidas em caso de sua realização. Trata-se de uma obra faraônica que acarretará inúmeros e gravíssimos impactos socioambientais e hídricos irreversíveis, extremamente negativos a pelo menos 13 municípios da região metropolitana de Belo Horizonte, podendo acarretar até mesmo um colapso e exaustão no abastecimento público de água de Belo Horizonte e região metropolitana. Nunca é demais lembrar que o projeto do Rodoanel de Belo Horizonte e região metropolitana deriva de uma decisão ilegítima e imoral tomada pelo Estado de Minas Gerais, a total revelia dos interesses e direitos de milhares de atingidos e atingidas de firmar acordo com a mineradora Vale S.A., criminosa reincidente em crimes e tragédias socioambientais de enormes proporções, sobre compensações para reparar os danos socioambientais oriundos de sua responsabilização em ecocídio e hidrocídio, promovido em 25 de janeiro de 2019, com o rompimento da barragem B1 da mina do Córrego do Feijão, na cidade de Brumadinho, Minas Gerais. Além do acordo ter sido celebrado sem qualquer atenção e escuta de milhares de pessoas atingidas, a proposta de destinação de 4,5 bilhões de reais destas compensações, novamente sem qualquer consulta, a um projeto autoritário que produzirá gravíssimos danos socioambientais e prejuízos irreparáveis e em proporções gigantescas a milhões de pessoas, terminará agravando o sofrimento dos atingidos e das atingidas, bem como ultrajando a memória das 273 vítimas do rompimento da barragem. A eventual construção do Rodoanel, melhor dizendo, rodominério, vai gerar enormes impactos, destruindo fauna e flora em centenas de unidades de conservação e outros espaços territoriais especialmente protegidos. Também teremos impactos culturais, incluindo sítios pré-coloniais, históricos e arqueológicos, patrimônios variados, manifestações, saberes e lugares, mas também drásticas consequências sociais e econômicas, entre as mais
as milhares de desapropriações de imóveis, demolindo milhares de moradias, muitas escolas, UPAs, parte de cemitérios e etc. Mesmo assim, o estado de Minas Gerais, no momento em que o Brasil se torna o epicentro da pandemia da Covid-19, contando mais de 4.000 mortes diárias, teve a desfaçatez e o cinismo de dar prosseguimento ao cumprimento do cronograma do projeto, realizando a fase da consulta pública com a qual anuncia pretender capturar contribuições da sociedade, entre aspas, com a realização de apenas 4 audiências públicas, entre aspas também, virtuais, com baixíssima participação, contemplando as chamadas Alça Norte, Alça Oeste, Alça Sudoeste e Alça Sul, e uma apresentação na Bolsa de Valores B3. Tais audiências públicas foram, na prática, meras apresentações rápidas que ocorreram no momento em que o Brasil enfrenta o maior desafio na adoção de mecanismos de prevenção, controle e contenção da proliferação e contaminação das pessoas pelo coronavírus, desde o início da pandemia do Covid-19. Além da inaceitável e inexplicável precariedade técnica na transmissão, diante de curtíssimo prazo de apenas 15 dias, entre a disponibilização de documentos relacionados ao projeto e o início da realização das ditas audiências públicas, entre aspas, da restrita e limitada divulgação prévia da realização dos arremedos de audiências públicas e das dificuldades de acesso à internet por parte da população brasileira, não se demonstrou a fase de consulta capaz de garantir a participação popular de forma ampla e democrática. É neste contexto dramático, no meio da mais letal pandemia dos últimos 100 anos, que o desgovernador de Minas Gerais insiste em construir o terceiro rodoanel em Belo Horizonte e região metropolitana. Belo Horizonte já tem 2, o da Avenida do Contorno e o anel rodoviário. Com cerca de 6 milhões de pessoas, BH e as 34 cidades que conformam sua região metropolitana constituem a terceira maior aglomeração urbana do país, representando em torno de 40% da economia e 25% da população do estado de Minas Gerais. Se for construído, o rodoanel será, na prática, rodominério para a Vale S.A. e outras mineradoras ampliarem mineração em Belo Horizonte e região metropolitana e poderá estrangular o abastecimento público de água em Belo Horizonte e região metropolitana, pois passaremos da crise hídrica ao colapso e exaustão hídrica para 6 milhões de pessoas. A previsão é que o rodoanel tenha 100,6 quilômetros, pista dupla, autoestrada da morte de primeiro mundo, com 4 alças, norte, sul, oeste e sudoeste. O governo de Minas Gerais investirá 4,5 bilhões de reais, dinheiro oriundo da Vale S.A., mediante o acordão do governo Zema com a mineradora, ignorando a dor e os direitos das comunidades atingidas na bacia do Rio Paropeba pelo crime-tragédia da Vale a partir de Brumadinho. Prevêem-se 5 anos de obras para construí-lo, mediante concessão para uma grande empresa, via parceria público-privada, para construir, implantar, operar e manter durante décadas. Serão desapropriados terrenos e imóveis em uma faixa de 170 a 400 metros de largura, mais ou menos, em uma extensão de mais de 100 quilômetros. Serão milhares de desapropriações que serão paulatinas, uma alça de cada vez. A primeira desapropriação será em 2023, ou seja, após as eleições de 2022, projeto eleitoreiro. Para tentar evitar adensamento populacional ao lado do rodoanel, o projeto prevê acessos reduzidos, só de 8 em 8 quilômetros,
Ou seja, na prática, o rodoanel-rodominério será uma muralha com mais de 100 quilômetros de extensão, que irá sitiar, confinar, ilhar ou separar centenas de bairros em 13 municípios da região metropolitana de Belo Horizonte. Eis um critério de seleção da empresa construtora: menor valor de contrapartida pelo poder concedente, o Estado. Critério capitalista que privilegia as maiores empresas, inclusive multinacionais. Desde 2007, já houve várias licitações para construir este rodoanel, alças norte e oeste, mas foram todas anuladas. Por que não esperar o fim da pandemia para discutir com o povo este megaprojeto? Dizem que o traçado proposto é uma diretriz, podendo a concessionária modificá-lo na hipótese da evolução dos projetos indicar soluções de melhor viabilidade. Absurdo! A empresa construtora poderá definir o trajeto, onde passar, o que afetar ou não. Isso é liberdade total para os interesses do capital. Está previsto preço quilométrico de pedágio por câmeras. 35 centavos por quilômetro, ou seja, para percorrer os 100,6 quilômetros do rodoanel, um automóvel pagará R$ 35,21 de pedágio. Futuramente, este valor aumentará, provavelmente. Dizem que terá menos 10% de emissão de CO2. Mentira! Se aumentará o trânsito, como diminuirá a emissão de CO2? O projeto do Rodoanel ignora que todas as cidades da região metropolitana de BH já foram conectadas por ferrovias, com linhas de trens de passageiros transportando o povo até a capital mineira. Para melhorar os problemas de mobilidade, o justo e necessário é resgatar as linhas de trens entre as 34 cidades da região metropolitana e estabelecer o transporte de passageiros via trens entre todas as cidades da região metropolitana, reconectando-as com BH, ampliar o metrô para a região metropolitana e superar as injustiças reinantes no transporte público através de ônibus. Não é ético usar o dinheiro da reparação de um crime-tragédia que matou 273 pessoas, o Rio Paropeba, e violentou brutalmente milhares de pessoas e comunidades, para construir infraestrutura que vai beneficiar o grande capital. E, acima de tudo, a reparação do crime da Vale S.A. precisa ser para fortalecer as condições de vida, fazer saneamento, produção de alimentos saudáveis de forma agroecológica e indenizar os atingidos e as atingidas de forma integral. Descentralizar a megalópole é o caminho, o que exige preservar o meio ambiente. O projeto do Rodoanel ignora o caráter imprescindível para o Estado, para os municípios e para a biodiversidade de centenas de unidades de conservação e outros espaços territoriais especialmente protegidos, como a APA, Área de Proteção Ambiental Vargem das Flores, o Parque Estadual Serra do Rola Moça, o Monumento Natural Serra da Calçada e o Cemitério dos Escravos Tombado, pertencente a reconhecido território cultural quilombola. Ignora e sacrifica mananciais que abastecem BH e região metropolitana. Sacrificará milhares de famílias que vivem da agricultura familiar. Violentará a fauna, flora, nascentes, cachoeiras, Mata Atlântica, cerrado com campos rupestres, cavernas, áreas de proteção ambiental e agredirá patrimônio histórico, arqueológico e cultural, como sítios arqueológicos, cavernas com pinturas rupestres, cemitérios antigos, entre outros. Comunidades quilombolas também serão afetadas. Assim,
O projeto do Rodoanel Rodominério é obra faraônica, autoritária, eleitoreira, ecocida, hidrocida, cavalo de Troia e etc. Por isso, o projeto do rodominério exige rechaço implacável e não pode nem ser iniciado. É urgente que o cronograma do projeto do Rodoanel Rodominério seja interrompido e retomado do início, com a prévia elaboração de todos os estudos necessários, quando cessadas todas as limitações impostas à população e à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais pela pandemia da Covid-19. Não pode o Estado dar continuidade ao projeto sem a elaboração dos necessários estudos de impactos ambientais, sociais, históricos, arqueológicos e econômicos, sem as devidas considerações técnicas e periciais, tampouco sem uma consulta efetiva às milhares de pessoas das comunidades potencialmente atingidas, inclusive com consulta livre, prévia e informada às comunidades tradicionais que serão afetadas por este mega empreendimento, quilombolas e etc., por meio de um plano de consulta acordado em protocolo, atestando de forma cabal que tal direito garantido em âmbito internacional está sendo severamente violado. Outra violação é a ausência de debate a respeito de alternativas como as da modalidade ferroviária, também conhecidas pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no âmbito da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras, que se debruçou durante anos sobre o tema e, em seu relatório final, concluiu pela viabilidade e prioridade absoluta do transporte de cargas e passageiros por ferrovias, mas também pelo próprio Poder Executivo, que vem trabalhando no desenvolvimento do Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais. O Rodoanel não resolverá o problema da mobilidade de BH e região metropolitana, mas será, na prática, infraestrutura para a mineradora Vale S.A. e outras mineradoras continuarem ampliando mineração na capital mineira e região metropolitana, o que não é mais suportável ambientalmente. A solução para a superação dos problemas de mobilidade em BH e região metropolitana, frisamos, passa pela melhoria e ampliação do transporte público, incluindo a ampliação do metrô para a região metropolitana e o resgate do transporte de passageiros via trens em todas as cidades da região metropolitana, conectando com Belo Horizonte, o que existia muitas décadas atrás. Terminando, Cristina? Terminando. Pelas razões expostas, as lideranças sociais, políticas e religiosas, movimentos sociais e entidades atuantes em diversas frentes de lutas de caráter socioambientais, abaixo assinadas, entendem que o projeto do Rodoanel de Belo Horizonte e região metropolitana não pode ser mais uma materialização da esquálida formulação de aproveitar a pandemia da Covid-19 para passar a boiada. Exigimos respeito às vidas de pessoas, plantas e animais, respeito ao povo, aos territórios e aos ecossistemas exigimos a proteção das águas, bem precioso, fundamental para a reprodução da vida em nosso planeta, já tão sacrificado. Somos pela vida e defendemos as gerações atuais e futuras, com unhas e dentes. Somos todos e todas responsáveis pela preservação das condições materiais de vida em todas as suas formas. Somos contra grandes projetos de interesse do grande capital que, como este do Rodoanel Rodominério,
contribuem para a poluição das águas e o desrespeito à vida. E por isso assinamos este manifesto. Então, assino o manifesto Movimento Terra Sempre Viva, Comissão Pastoral da Terra, Conselho de Pastoral dos e das dos pescadores e pescadoras, SOS Vargem das Flores de Contagem, Minas Gerais, Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva, Comissão Estadual de Meio Ambiente da OAB Minas Gerais, Movimento de Defesa da Serra do Rola Moça Sempre Viva, Ecoaves, Ecologia e Observação das Aves, Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, Coletivo Terra Firme, Associação dos Agricultores Agroecológicos e Biodinâmicos da Serra do Rola Moça, Boi Rosado Ambiental, Frente Brasil Popular de Contagem, Coletivo Com Elas, Movimento Saúde e Solidariedade, Associação de Proteção e Defesa das Águas de Vargem das Flores, Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, Unidade Popular pelo Socialismo, Brigadas Populares, PSOL, ASPRUS, Associação dos Produtores Rurais de Sarzedo e Movimento dos Atingidos por Barragem. Brasília, DF, Câmara dos Deputados, 15 de abril de 2021. Pronto. Muito bem, uma salva de palmas, Cristina, para o manifesto e para as entidades. Ok. Beleza, Cristina, beleza. Cristina, pode colocar minha assinatura aí também, mandato sempre na luta. Nós agora vamos pegar